Muita gente me pergunta aqui no canal do YouTube sobre livros. Quais são os bons livros que a gente precisa estudar? Bom, basicamente já preciso te falar que eu não gosto muito de livros de volume único. Eu acredito que o estudante tem que ter densidade de conteúdo. E se ele tem que ter densidade de conteúdo, eu não posso pegar livros resumidos, né? Então, livros de volume único, geralmente, eles são um pouquinho mais resumidos, tem menos exercício, enfim, já não gosto muito. E outra coisa, o que é um bom livro para mim? Um bom livro para mim é aquele livro altamente didático, que você consegue entender a matéria mesmo sem explicação de um professor. Não é um livro que tem mais exercícios ou um livro que tem mais densidade de conteúdo, mais aprofundamento, nada disso. É um livro que ele te explica com aqueles textos e você entende facilmente sem nenhum professor te explicar. Então é um livro que você entende. Basicamente, isso é um bom livro, beleza? Bom, olha só, é claro, né? Você tem que entender, mas sem ter profundidade, tem que ter muito exercício, mas basicamente é aquilo que você vai entender na leitura. Bom, primeiro, matemática, eu quero falar do Manuel Paiva, é um livro muito bom. O Manuel Paiva, eu gosto muito dele, por quê? Porque ele tem tudo isso, tá? Ele tem essa densidade de conteúdo e ele também tem uma gradação do nível de exercícios. Então ele tem exercícios resolvidos, ele te passa alguns para você fazer, depois exercícios propostos para você treinar como fazer aqueles exercícios, depois exercícios complementares que já são de vestibular, tá? Por isso eu gosto muito dessa gradação, ele constrói a matemática na cabeça do aluno. Bom, se você já está um pouquinho mais avançado na matemática, eu te recomendo o Gelson Iese. Basicamente o Manuel Paiva é um livro bem legal, tá? Um livro bem intermediário, assim, nível de dificuldade. O Iese já é um pouquinho o nível acima, tá? Para você que já é melhor em matemática. Bom, física, sem dúvida eu recomendo o Ramalho, não é só o Ramalho, é Ramalho, Nicolau e Toledo, então basicamente são três autores, o pessoal conhece mais o Ramalho. O Ramalho é igualzinho o Manuel Paiva, tá? Tem aquele mesmo estilo, por isso que eu gosto muito, você consegue entender física estudando por ele. O tópico de física também é muito bom, física clássica também é muito bom, mas se for para indicar um hoje, eu vou indicar o Ramalho, legal? Química depende, tá? Eu vou indicar hoje 3. Se você tem muita dificuldade em química, eu te recomendo os Berco e Salvador. Se você já é um nível um pouquinho mais avançado em química, eu já te recomendo o Ricardo Feltri. Tem um outro que eu recomendo que é o Tito e Canto. Tito e Canto, ele é muito bacana também. Ele é intermediário, tá? Ele tá entre os Berco e Salvador, que é um livro um pouco mais fácil. Ricardo Feltri já é um pouco mais complicado. E no meio do caminho você tem ali o Tito e Canto. Então você que tem muita dificuldade em química, eu te recomendo os Berco e Salvador. Tem volume único e tem também o 1, 2 e 3. Volumes 1, 2 e 3. Eu recomendo o 1, 2 e 3. Olha só, biologia, sem dúvida, o Amabis, tá? Tem livros da Sônia Lopes, do Armênio também, que são muito bons. O Amabis é um livro que eu gosto muito, tá? Volumes 1, 2 e 3, que tem uma densidade legal de conteúdo, que tem muitos exercícios. História tem muitos interessantes, mas assim, bastante mesmo. Eu posso citar, por exemplo, o Cláudio Vicentino, que é um livro excelente para a história do Brasil, mas um livro que me marcou muito, com muita didática, é o livro da Miriam e Patrícia, da História das Cavernas ao Terceiro Milênio. É um livro muito bom, bem explicativo mesmo, bem interessante, com uma densidade de conteúdos interessante e com muito exercício. Livro de geografia também tem bastante, tá? Eu recomendo o João Carlos Eustáquio. O livro do Demétrio também é bem legal. O do Demétrio é muito bom, tá? Te recomendo também. Filosofia, vai depender, tá? Filosofia, se você quer aprofundar um pouco mais a filosofia e saber, assim, profundamente mesmo filosofia, eu te recomendo Marilene Chaui, tá? A Chaui, ela é bem profunda, tem muita densidade de conteúdo. Você pega o livro dela, não tem nem imagem, né? Não tem corzinha, não tem nada, é tudo preto e branco, parece uma bíblia mesmo, só texto. Ou se você quer estar num nível intermediário em filosofia, eu te recomendo o Gabriel Chalita, é um livro bem gostosinho mesmo de estudar, um pouco mais raso que a Chaui. Raso não quer dizer que ele é ruim, tá? Às vezes é suficiente para o vestibular que você vai fazer. Bom, literatura, esse aqui sem dúvida eu recomendo ele, Samir Youssef e Jesus Barbosa, um livro muito bom, porque ele é muito fácil de você entender de fato a literatura. Então ele vem lá, escola literária, aí ele vem em contexto histórico, vem as características de cada escola, vem os principais autores e coloca ali algumas sinopses de algumas obras muito importantes daquela escola. E é um livro também que introduz aquela parte de figuras de linguagem, funções de linguagem, intertextualidade, gêneros literários. Então é um livro bem completo, que eu acho muito interessante. Interpretação de texto é uma coisa que pouca gente estuda, acha que é só chegar lá, ver um texto e vou interpretar esse texto aqui do jeito que eu achar melhor. Não é assim. Quando você olha para um texto, toda a sua bagagem, do que eu acabei de falar, de figuras de linguagem, funções de linguagem, características das escolas literárias, intertextualidade, conhecimento profundo de gêneros literários, quando você tem toda essa bagagem, todo esse repertório do português mesmo, é mais fácil de interpretar um texto. Então, basicamente, é isso, tá? Você precisa de uma bagagem muito grande da própria literatura para interpretar texto. Mas um livro que eu acho muito bacana é o livro do William Roberto Cerejo. É bem legal esse livro, Interpretação de Texto por Competência e Habilidades, tá? Bem legal mesmo, tem uma capa vermelha, tem uma cerejinha pequenininha. Então, bom, são
alguns livros, tá, que eu coloquei aqui. É claro que isso aqui não é uma verdade absoluta, é claro que são alguns livros que eu tô indicando, que eu já testei, que eu já estudei, que são muito bons, mas se você quiser colocar aí nos comentários também, recomenda para os nossos amigos que eles estão precisando de muita ajuda nesse momento, principalmente vocês que estudam sozinho. E para ter um planejamento de estudo sólido, é interessante ter materiais bacanas para realmente cumprir esse planejamento, para realmente estudar, fazer revisão, resumo, exercícios. É interessante ter livros muito bacanas, tá bom?